Num pequeno vilarejo, há muito tempo atrás, morava uma senhora numa casinha humilde e muito bonita. Os vizinhos procuravam a doce velhinha para receberem conselhos, e ela, em prontidão, ajudava a todos quando podia. Seu quintal era florido e com lindas árvores. Do lado de uma delas, um pedaço de madeira saindo do chão mostrava que ali estava enterrado um antigo baú, e com muito esforço ela o tirou para saber do que se tratava. O baú tinha uma incrível beleza. Sem demora, a sábia senhora abriu e dentro encontrou um pergaminho, uma antiga carta com as seguintes palavras: Minha cara, você tem a missão de encontrar os jovens mais especiais do mundo e convidá-los para irem juntos a uma grande aventura. A senhorinha assustou-se com tais dizeres, mas sabia que aquela mensagem era para ela. A avançada idade não foi empecilho. A sua grande vontade foi cumprir tal missão. Mas perguntas não saíam de sua cabeça. Como irei encontrar estes jovens? Como saberei quem são? Com diversos questionamentos, mas a certeza de que sua missão iria se cumprir, ela foi para a praça daquele vilarejo e, naturalmente, crianças de todas as idades se aproximaram da velhinha. Daí o convite. Ela pediu para que avisassem seus familiares e amigos que partiriam para uma viagem transformadora e que todos arrumassem seus pertences para a missão. E não demorou, todos estavam unidos para cumprir esta jornada. E a velhinha sábia entendeu. Os jovens mais especiais do mundo eram aqueles com um brilho nos olhos incomum e avistaram de longe o que seria o maior objetivo: chegarem juntos ao topo da montanha. Falar da trupe, não tem como não falar da Roberta, né? Ela é quem criou a trupe, ela é quem trouxe a trupe aqui para a escola. E ela, na verdade, assumiu um grande desafio, porque ela veio no meio do segundo semestre, assumindo a turma que o professor anterior não conseguiu tocar, e aí ela veio e pegou a turma com 3 alunos e com pouquíssimo tempo para transformar essa turma na trupe, né? O convite inicial foi feito ao Varley, por indicação de uma professora aqui da escola, e o Varley, por conta de horários, por conta já das aulas que ele tinha, ele não conseguiu assumir, e aí passou para a Rob. E a Rob veio e assumiu tudo com esse coração gigante que ela tem, e a trupe, que começou com 3, hoje tem 300, a gente nem sabe quantos tem, e ela transformou nessa grande família, né? Não dá nem pra gente falar que é um projeto, que é um curso extra, não é? É uma grande família, né? Que agora se transformou na trupe. E aí a gente tem vários projetos, né? Que a trupe toca aqui dentro da escola. Tem o Potência, né? Que você foi em 2015. Tem o Potência, que é lá em Minas, né? E eu acompanhei a trupe lá para Minas e foi assim fantástico, foi uma experiência maravilhosa. E esse ano estamos indo de novo. E se Deus quiser, vamos fazer o mesmo sucesso. Né? O ano passado foi aqui em São Paulo. Tiveram um dia que eles vieram pra cá e foi, nossa, maravilhoso, assim, chegar ali na quadra e ver todo mundo, era uma energia, assim, fantástica, né, ver toda aquela moçada junto, assim, foi muito legal. E tem várias outras atividades que fazem juntos, né? A Rob acaba trocando com os professores das disciplinas regulares, então acaba fazendo teatro dentro das disciplinas. Tem a Feijoarte também que fazem, que é muito bacana, muito gostoso. É um momento de se juntar todo mundo mesmo, né? As famílias sentirem um pouquinho de como é o dia a dia da trupe e várias outras coisas, né? A trupe não é só um curso de teatro que acontece aqui. Eu acho que tem várias atividades que permeiam aí as próprias atividades da escola, e a trupe trouxe vida,
né? Muita vida. E é isso. E é muito importante, eu quero deixar aqui o meu sincero agradecimento à professora Roberta. Assim, de um dinamismo, de um carisma fora de série dentro da proposta que ela trouxe. Obrigada, Roberta, por tudo que você fez com o IEMANO, para o IEMANO, junto com essas crianças da Trupe E. Em 2011, eu entrei para o grupo de teatro do IEMANO, que não tinha nome. Dessa galera de 2011, ficou bastante gente para 2012. E o que aconteceu em 2012, a gente ia montar uma peça, né, que é o Mágico de Oz. Agosto para setembro de 2012, nosso professor não pôde continuar com a gente, não sei muito bem o que aconteceu, para ser sincero. A Nivone chegou na gente e falou assim, em mim, no Ingo e no João, vocês querem continuar a fazer teatro? Porque aí eu chamo outro professor e vocês continuam. Aí a gente falou assim, já tô aqui já, e eu quero fazer alguma coisa a mais, porque tava gostando do que tava fazendo, eu quero. Poxa, a única coisa que a gente soube fazer era dizer que sim, né, meu, e fomos. Só que nós três, a gente tinha uma vibe muito própria, assim, nossa, sabe? Que naquela época de todo mundo, onde não existia nome, não existia grupo, eu não sentia isso, sabe? Poderia ser qualquer pessoa, mas qualquer pessoa que tivesse esse sentimento que nós três tínhamos, assim, um pelo outro. Fomos, aí entramos, né? Naquela sala que hoje é a sala do integral, a sala da recreação lá no colégio. Na época a gente não tinha muita noção do que a gente estava fazendo. Porque pra mim teatro era simplesmente pegar o texto, decorar, ir lá no dia, arrumar meu figurino, ir lá e só isso. Mas quando a Rob chegou assim e mostrou pra gente o que a gente faz, essas coisas, tudo, a gente começou a mudar nosso conceito. Super significativo, assim, a entrada da Rob no grupo. Foi ela que ensinou a gente a se enxergar como irmão, sabe? Ela que ensinou a gente a se enxergar como parte da mesma família, assim. E que mesmo sendo nós três, na realidade nós quatro, né, que a gente seria capaz de fazer o que a gente quisesse fazer. Quando ela chegou, não sei pra quem foi o desafio maior, pra ela ou pra gente. Então a gente passava muito tempo assim, zoando um ao outro, brincando de lutinha. Principalmente quando dava os horários de começar as aulas, meio que ficava eu, o João e o Ingo na sala, às vezes alguns garotos da minha sala também, e a gente ficava lá se socando até a Rob chegar. Toda aula era uma quebra de barreiras, assim, porque a gente estava acostumado com um jeito de fazer, que era um jeito de fazer onde a gente pegava um texto e montava. Chegou com um tesouro, assim, pra gente, perguntando pra gente se a gente tinha alguma coisa que a gente queria falar. E foi meio que unânime, a gente escolheu pessoas invisíveis. Meio que a gente fazia pequenas cenas com mostrando o dia a dia dessas pessoas, com o descaso, com o preconceito. Tá pegando fogo aí? E aí ela contou pra gente que um grupo de pessoas que resolvem fazer arte juntos são chamados de trupe. Trupe E, a gente tá no colégio de IEMANO, vamos de trupe E. Eu acho que a gente já sentia que a gente precisava disso, sabe? Acho que o nome chegou, sei lá, só pra meio que selar uma coisa que a gente já tinha uma relação de trupe entre eu, Rob, Ingo e Caio, sabe? Já tinha uma relação de grupo, de família, e era muito louco porque a gente sentia que a gente tinha uma fortaleza ali, sabe? A gente não conseguia dar um passo se não fosse com a Rob, só que a Rob sempre estava ali, então a gente deu todos os passos que a gente precisava dar. E ali dentro a gente podia ser quem a gente realmente era, sabe? A gente podia se mostrar um pro outro sem se preocupar com se o outro ia achar ruim aquilo que a gente estava demonstrando. Assim, nasceu, a gente apresentou 2 vezes, apresentamos no colégio IEMANO, e aí apresentamos no Central, né, no Colégio Central Casa Branca, no Espaço do Brinquedo Torto. Foi um momento muito importante, assim, pra gente. Foi a primeira vez que a gente conheceu eles de verdade, assim, né, pessoalmente. E é uma galera que tá com a gente até hoje, é uma galera que faz parte da nossa vida e a gente da vida deles até hoje. Eles receberam a gente muito bem, assim, e foi louco porque a gente nunca tinha passado
por isso, assim, juntos, ainda mais nesse contexto, eu, Caio e Ingo, de ir para um lugar e ter que se preparar e apresentar uma peça e aí lanchar e tudo mais. E quando a gente chegou lá, parecia que a trupe era todo mundo, assim, sabe? Porque eles ficaram com a gente o tempo inteiro, sabe? Fizeram técnica pra gente. Eu, Caio e Ingo não tínhamos noção nenhuma de som, noção nenhuma de luz, noção nenhuma de nada, de maquiagem, de nada. A gente chegou lá, eles fizeram tudo por nós, assim, sabe? Porque aqueles 3 moleques nem imaginavam que seria. Hoje é essa coisa enorme, assim, que já viajou para outro estado, trocou com pessoas de outro estado. Foi criada e desenvolvida pelos alunos com a orientação da professora Roberta, a partir de suas indagações de como expressar a prática do bullying nas escolas. Como ponto de partida, eles tiveram as histórias pessoais de cada integrante e, em pesquisas, histórias que marcaram nossa década. Ideologia e a falta dela é questionada aí. Quem é você por detrás de todos? Direção da Roberta Conde, trilha sonora Lady Evelyn. E o nosso elenco que vocês conhecerão no final da peça, tá? Uma boa peça para todos. Salve de opiniões de todas as idades, como vão vocês, meus amores? E aí, meus loucões e louconas desse Brasil? É bem diferente. Salve de opiniões. Foi um processo, assim, que todo mundo ajudou, cada um trouxe um pedacinho de si. Então, não foi um processo, assim... Sozinho. Todo mundo contribuiu para que a gente chegasse até o espetáculo e no resultado. O espetáculo basicamente fala sobre bullying, utilizou muito das nossas experiências próprias. Então, tudo que a gente passou, a gente... Colocou nesse espetáculo. Esse espetáculo foi meio como se a gente estivesse desabafando para o público tudo que a gente queria dizer há muito tempo. E além da gente colocar para fora, era uma maneira da gente se unir, que foi nesse ano que a trupe se sentiu unida de verdade. Antes da gente começar o processo, era cada um, a gente só se encontrava na sala de teatro e fora da sala de teatro era indiferente, a gente se tratava normalmente. Já quando a gente começou finalmente a construir o espetáculo, isso criou um vínculo de amizade entre todos nós, porque foi uma coisa que já aconteceu com todo mundo. Todo mundo ali já tinha sofrido bullying algum dia, e aí a gente conseguia se identificar e assim se ajudar. Esqueci o que eu ia falar. E a gente, conseguiu uma divulgação muito boa, eu lembro, porque, a gente fez um evento. Lotou o Clara Nunes, não tinha lugar para sentar mais. Porque a gente nunca soube como fazer divulgação. Meio que a gente, vamos estourar, vamos lotar aquele teatro, vamos... Caraca, e deu foi certo. Que aconteceu. A gente fez um evento no Facebook e, não sei quantas pessoas confirmaram. Acho que foram umas 300 no Clara Nunes. Tinha gente sentada no chão, não tinha? Tinha. Da peça. O que eu lembro é que eu chorei muito nesse espetáculo. Todas as vezes antes de apresentar eu chorava muito. Muito, muito, muito mesmo. Beleza. Peraí, só deixa eu dar uma recapitulada. Antes de eu entrar pro teatro, eu acho que eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Se eu dissesse, eu acho que ninguém nem ia acreditar, porque eu era uma pessoa super tímida, super na minha, nunca falava com ninguém, tinha medo de expressar o que eu estava sentindo, tinha medo de colocar pra fora, tinha medo de dar opinião, de dar palpite. E foi a partir desse processo que eu fui crescendo, sabe? As músicas do espetáculo eu gostava muito, eram muito pesadas. Eu fiquei chorando uma noite inteira por causa de uma dessas músicas. Ao mesmo tempo que as músicas eram muito pesadas, elas transmitiam coisas muito internas. Então, era pesado, mas era uma coisa que realmente a gente estava sentindo. O nosso figurino, ele era calça leg preta e blusa branca. Era uma coisa bem básica. E a nossa maquiagem era um pancake branco, aqui em volta dos olhos, com um lápis, para marcar bem a expressão, o olhar.
Esse espetáculo, se eu não me engano, a gente apresentou ele 4 vezes. A gente estreou ele no Teatro Clara Nunes, dia 20 de junho de 2013. Além disso, a gente apresentou também na escola, no Brinquedo Torto e no Festival de São Caetano, se eu não me engano. Eu acho que, no geral, esse espetáculo significou muito pra gente, porque muitas das pessoas que estavam lá nunca tinham lidado com o palco antes. E, assim, o beijo na testa pra gente, por exemplo, era uma coisa super significativa. A gente nem sabia o que era beijo na testa antes disso. É uma demonstração de carinho que a gente nunca tinha sentido igual antes, então eu acho que foi muito especial para todo mundo. Os textos que a Rob dava pra gente, entregava pra gente, as rosas antes de cada apresentação, aquilo valia muito, muito mesmo pra gente. Então acho que tudo isso deixou o grupo muito forte, muito forte. Foi em agosto, né? Não, de junho mesmo. De junho? O processo foi como? Começou com o Clau. A Rob falou pra gente fazer palhaços. Sim. E a gente começou, a gente estudou, a gente tinha o Branco e o Augusto. Sim. O Branco lá que era tipo você... Augusto. Ah, tudo bom, querido? E o Augusto era mais engraçado. Era mais bobo. Mas bem o papel dele, né? E aí a gente começou a fazer, a gente já tinha os palhaços e a Rob jogou alguma coisa mais séria, que foi tipo a ditadura. É verdade, nossa! E que aí começou tipo o negócio das cores. E aí começou a... Que era tudo preto e branco, sabe? Que ninguém sabia o que era cor. Tem muita coisa séria no Sonho Sem Cor que você pode... trazer pra vida. Trazer pra vida. Refletir, Tipo, um ditador que prende todo mundo, não mostra o que é cor, só uma coisa que aconteceu no passado. E ele coloca o nome da filha dele de Esperança. Até arrepiei, mano. Opa! O processo de fazer o sonho foi muito importante por causa de uma ferida, assim, que a gente teve no ano de 2013, que atingiu toda a trupe. Foi uma coisa leve no meio de coisas pesadas. Eu acho que foi o que a gente precisava para conseguir curar, sabe? Que a ferida não estava cicatrizada, mas só que com o sonho, eu acho que foi... Não sei se cicatrizou totalmente. Tipo, a gente meio que acabou o ano de 2013 pra baixo, assim, triste. E aí veio os palhaços, assim, E eu acho que não só os palhaços, mas o espetáculo em si, de uma forma delicada e sutil e bonita. E eu acho que isso fez a gente conseguir tratar outros assuntos na nossa vida desse jeito também. Por que tá filmando só o Rodrigo? Porque eu sou um cara. Um clown é tão livre que dá pra fazer na rua. Ele é diferente, muito diferente de qualquer outra peça. Todo mundo queria fazer alguma coisa a mais, porque... Sim, e eu acho que a liberdade de improvisação também é muito maior, muito maior. Quando algumas coisas aconteciam... Quem sabe aí, sabe que aconteceram alguns acidentes no meio da peça. Sim, sempre! Gente, na primeira apresentação... Mas quando não foi o tratado, que a gente ficou só com uma parte. Se fosse alguma outra peça, tipo, muito séria, que isso realmente fosse... A gente só continuou, porque era engraçado. Passo, entendeu? Mas aí também teve quadra. E a gente ganhou 8 prêmios. Paz! Tá, mas... eu acho que esses prêmios valeram pra gente bastante, foram muito importantes, porque... a gente falou muito. Pra conseguir ir pra lá. Vimos muitas escadas, muitos prédios, muitas rifas, muitas expulsões do prédio do Giovanni. Frente. Eu sou bem melhor, né? Outra coisa também, mano, que era como todo mundo era preto e branco, sempre tinha alguém que tinha alguma coisa colorida, né? Uma fitinha, unha. Sim, sempre. Nossa, a Rob ficava maluca. Nossa, a Rob ficava maluca, porque esmalte colorido, pulseira colorida. Nossa, era engraçado, mas trágico. Festival. Passa. Eu lembro quando a Rob escolheu, sabe, os professores. Aí ela escolheu a gente, mano, nossa, eu fiquei
fiquei muito Por que, feliz. Rob? Eu fiquei meio... Mas, mano, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei pulando na escola de alegria, mano. Ah, não sei, acho que a gente tem muito a agradecer, tipo, a tudo isso, a Rob, a tudo. A tudo. Nossa, Sonho é uma das peças que... Eu acho que é a peça que mais me marcou na trupe. Paz. Não sei se não... Bom, o processo começou quando a Rob trouxe uma carta pra gente de um senhor que tinha escrito pra mulher dele uma carta de despedida. Muito bonita de se ler, de ouvir. A Rob, ela leu pra gente. Quando a gente escutou essa carta, a gente tinha decidido que realmente a gente queria fazer alguma coisa em cima daquilo. E em cima dessa carta a gente montou todo o processo do Lembra-te. Foi muito intenso esse processo, né? O louco também foi quando a Rob pediu pra gente fazer todos os meninos um personagem, todas as meninas uma personagem. Então, tipo, o Raul e a Luísa, eles tinham traços de todo mundo e ao mesmo tempo eles eram muito individuais. Criações coletivas como a perna do Raul, a mão que a Luísa tinha. E muito desafiador também, porque logo no começo a Rob propôs pra gente também fazer em arena. Então era mais um desafio pra gente, porque a gente nunca tinha feito, né? A gente nunca tinha feito alguma coisa assim antes. Foi muito legal também quando a Cleide chegou com as músicas, que foi o nosso primeiro espetáculo que a gente teve música composta pro espetáculo. A gente estava se sentindo super especial, né? Temos música. Luísa! Cadê meu filho? E no meio desse processo todo, a gente tinha que decidir ainda qual seria o nosso cenário e o nosso figurino. Todo mundo fez um croquis, né, na real, do figurino, do que achava que seria o seu figurino, e no fim acabou juntando tudo numa coisa só. Todos os meninos tinham o mesmo figurino e todas as meninas tinham o mesmo figurino, a base igual, algumas cores diferentes, mas a base igual. O que marcou bastante esse processo foi que sempre tinha alguém que estava com a parte do figurino faltando. Ou era o cap, o elastiquinho saía sempre. Porque as meninas que se atrapalhavam com a saia, o cachecol. É porque o figurino das meninas, ele era dividido em 3 fases. A juventude, quando ela era na idade adulta, e quando ela já era idosa. Então o vestido ele descia e ele tinha um elástico. E esse elástico, meu Deus do céu! Mesmo? Meu Deus! Mas foi muito bom. Margarete, a gente te ama. Te amo, mãe. Os dos meninos também foi dividido em 3 partes, né? Na real, o processo todo a Rob dividiu em 3, né? A juventude, quando começou as mudanças do Raul, e começou também a mudança na Luísa por conta do Raul, e quando o Raul descobriu que tinha doença, veio pra gente também como um desafio corporal. Muito, né? muito. E manter o corpo, eu acho, porque assim, você criar um corpo não é tão difícil quanto você manter o corpo, o espetáculo inteiro, e você não quebrar, você tem que cantar as músicas. A proximidade com o público também foi muito grande, porque foi a primeira vez que a gente teve público em cima do palco, né? Que sentou gente dos 3 lados e a gente tinha que a todo momento conversar, dialogar com a plateia. Foi muito louco. Sai, passarinho! Foi a primeira vez que a gente dividiu os grupos Metamorfose e Semente. Foi também a primeira vez que a gente teve um núcleo de dramaturgia. E na minha estreia foi um processo muito pesado, que a gente brigava com o Raul, e foi uma coisa que você conseguiu entrar no seu personagem. Foi um exercício muito bom. A preparação pra cena, né? Sim, a preparação. Foi muito forte pra mim. A gente não tinha a mínima ideia do que a gente estava fazendo na vida, assim, a gente não sabia o que era o teatro ainda. Então, pra gente ser um negócio separado,
foi melhor, porque a gente já foi descobrindo mais coisas, a gente foi descobrindo coisa do teatro, foi descobrindo coisa que a gente ainda não sabia de si mesmo, foi descobrindo das pessoas ao redor, foi melhor pra mim assim. Eu acho que foi melhor, porque todo mundo conseguiu meio que se encontrar, assim, todo mundo conseguiu perceber quem era cada um. Eu, principalmente, consegui perceber quem eu sou e o que eu era, assim. Eu acho que deu pra eu ter essa noção do que eu era e do que eu sou agora. Muitos momentos de concentração, muitos momentos de um com um, a gente se conheceu bem melhor, foi bem melhor, assim, pra nossa convivência. O Por Que Será, ele saiu acho que foi no meio pro final da aula, porque bem no começo a gente tava pensando em fazer 3 ilhas, que eu lembro, assim. 3 ilhas não. Não eram 3 ilhas, eram 3 vilas. É isso, 3 vilas. Era 3 vilas, assim. Mas foi que a Robbie chegou e disse, não, se a gente fazer isso de profissão. Aí foi que rolou tudo, aí a gente já montou adulto e criança, já trouxe ideia própria mesmo da vida. No começo a gente sempre levava uma frase, uma amiga nossa, a Ana, ela sempre levava alguma coisa e a gente ficava lá conversando e nessa conversa a gente foi falando das nossas dúvidas, foi falando das nossas coisas. Eu não lembro quem falou que queria entender por que a mãe não queria deixar sair essas coisas. Foi daí que surgiu a ideia de fazer a peça falando sobre isso. As crianças entender os adultos. Entender os adultos e os adultos entenderem as crianças. Mas quem ajudou? A parte da música do Por Que Será foi feita, a letra foi feita pela Margarete, que é uma mãe de um aluno que estudava aqui na escola, do Giovanni, e foi tocada pelo Giovanni e pelo João. A música era umas gazelas cantando, porque todo mundo tinha voz fina. Daí esse foi o nosso, o primeiro contato com a música e foi muito sensacional. Robbie, que horas são? O texto foi produzido pela Robbie, pelo Johnny e pelo Didio, que é o Giovanni. E a gente também fez parte muito do texto, porque a Robbie, ela trazia muitos trechos de coisas e a gente fazia cenas. Então, o texto foi produzido pelas cenas também. O figurino a gente buscou, principalmente das crianças, a gente buscou trazer bem aquela parte de criança, aquela parte, mais divertida, mais leve. A dos adultos, a gente buscou também trazer bem aquela coisa, adulto, aquelas roupas mais de adulto. Posso falar uma coisa? Quem produziu tudo foi a mãe do nosso amigo, a Margarete. E ela produziu tudo, fez medida. Então eu quero agradecer a ela. Muito obrigado. A nossa primeira experiência, assim, para apresentar foi uma coisa muito emocionante, porque um dia antes eu não consegui dormir. Mas foi aquela hora que quando você chega, você fala, caramba, eu já tô aqui e vai ser hoje. Foi desesperador, porque a gente foi apresentar para pessoas que a gente não conhecia, que a gente... Sem contar que a gente abriu, o Potência. E a gente foi o primeiro a apresentar no Potência, então foi a gente se cagou muito, porque deu muito medo. Por isso tá aqui assim, ó, não sai. O Por Que Será pra mim foi muito bom, porque tinha coisas que eu não conhecia em mim, eu não sabia que eu era tão extrovertida e eu não sabia que eu me achava tanto. O Por Que Será pra mim foi um recomeço. O Por Que Será pra mim foi onde eu me encontrei. Olá, meu nome é Margarete Aguiar, eu sou mãe do Giovanni. Meu nome é Edinalva, eu sou mãe do Rodrigo e da Priscila Souza. Nossa ida para o Potência de 2015 foi para ajudar na equipe de apoio, para poder orientar e cuidar das crianças e orientar os pais. Nós montamos um grupo de WhatsApp onde colocamos todos os pais das crianças, ou adolescentes,
que estavam indo juntos. E nós informávamos aos pais o que estava acontecendo. Então foi muito bacana, porque assim, era o momento, ó, estamos levantando, nós colocávamos. Olha, agora é a hora do almoço, agora nós estamos indo, agora vai ter uma peça. Então foi bem bacana, porque os pais não estavam lá, mas estavam bem informados do que estava acontecendo lá em Minas Gerais. Nossa chegada lá em Minas parecia alguma coisa assim de novela, né? De filme, cinema. De cinema. Foi intenso, foi emocionante. Não só a chegada lá, como tudo, né? O carinho, a atenção, a preocupação que todo mundo de Minas Gerais tinha conosco aqui. Ó, de arrepiar. A experiência que eles tiveram lá e que nós tivemos também, de interação, de companheirismo, de apoio, era uma família. Parecia que eles já se conheciam há muitos anos e, na verdade, muitos estavam se conhecendo ali naquele momento. Foi uma surpresa para nós também quando chegamos aqui e os pais haviam feito uma festa, uma recepção. O grupo não se desfez depois que nós voltamos. Ele se solidificou, essa amizade, essa relação entre os pais e filhos. Vamos pedir para a Rob montar um grupo dos pais? Então nós montamos, a Rob decidiu montar esse grupo e o núcleo, nós decidimos que seria Raízes. E numa próxima aula a Rob pediu para definir o que seria Raízes. Raízes, um grupo de pais que resolveram viver as mesmas emoções que os filhos estão vivendo, deixando de lado seus medos, angústias e receios. E decidimos convidar os nossos filhos para participar junto com a gente. E acabamos montando essa peça, que ficou um encontro que só acontecia no sofá de casa. Um encontro que só acontecia na sala de casa. A gente queria sentir na pele o que eles estavam fazendo. A partir do momento que os filhos entraram para contracenar junto com a gente nesses jogos, nós pudemos trocar experiências. Porque eles estavam trocando de posição, eles estavam ensinando para a gente como interpretar, como decorar, como reagir, como agir num palco. E essa troca foi intensa. Nesse momento foi quando a Rob achou que merecia ser apresentado isso para outras pessoas e não ficar só naqueles jogos cênicos. Porque os outros pais, os outros grupos precisavam ver essa interação, essa cumplicidade entre pais e filhos. Corta, nossa! E aí nós apresentamos no Casa Branca e apresentamos também no Potência 2016. Nós sentimos realmente o que nossos filhos sentiram. O Grupo Raízes não tem mais ensaios, mas isso não quer dizer que o grupo tenha terminado, que tenha acabado. Nós continuamos com o grupo de WhatsApp e nós participamos, nós colaboramos, não só nos eventos, como até para direcionar o que iremos fazer, como o início de tudo, né, como se preparando tudo isso. Em 2016, o Potência foi no Grande ABC, que era Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Diadema recebeu o Potência no dia 14. O grupo dos pais quiseram receber o projeto Potência da mesma forma que nós fomos recebidos no ano anterior. O grupo de pais se reuniu e preparou um café da manhã para recepcioná-los. Teve também os outros dias, né? Nos outros dias nós fomos para São Bernardo, Santo André, e assim foi bacana porque todos os pais ajudaram. Porque assim, o que aconteceu? Dois chefes, o Ídolo e o Carlos, eles se ofereceram a cozinhar. Só que imagine cozinhar para 200 pessoas. Então foram os pais, Jane, a Hilda, Adriana, Cleide, Ângela, Renato, Diniz, Edelso. Peraí, que eu vou mandar um recado agora. Então, os pais que nunca participaram e venham participar com a gente, é muito bacana, porque é gratificante você estar junto com seus filhos. E assim, eu acho maravilhoso, porque você está compartilhando do que eles gostam, e isso é maravilhoso. Não basta ser pai, tem que participar, aqui não basta ser pai, tem que atuar. Tá chegando, tá chegando, eu tô
Bom, o nosso processo do que você precisa foi bem complicado no começo, porque a gente não estava acostumado a fazer teatro de rua, né? Teve também o problema de projeção de voz, que a gente estava acostumado com teatro, espaço fechado, sem contar que ainda tinha barulho da rua, avião passando. Cenário, passarinho. O Rodrigo que foi monstro. Que um cara... A gente estava apresentando aqui no pátio da escola e tem tipo um prédio atrás da escola. Aí um cara tava, do nada, ele viu que tava tendo apresentação, aí ele gritou, acho que vai Corinthians no meio da apresentação. Tinha sido gol do Corinthians, era Corinthians e São Paulo. Era Corinthians e São Paulo. Aí ele gritou vai Corinthians, aí o Rodrigo, acho que o Rodrigo falou é gol do Corinthians, alguma coisa assim, ou vai Corinthians também, não sei. E no mesmo dia, acho que foi logo depois, tinha um passarinho no meio da apresentação. Aí ele falou, vamos esperar o passarinho terminar de falar, alguma coisa assim. O corpo foi uma parte muito complicada também, porque eu lembro de um dia que a gente teve que ficar andando na escola inteira pra pegar o corpo, né, pra ficar acostumado. Aí depois que acabou isso, nossa senhora, tudo dolorido, você é louco. Acho que não teve uma pessoa que ficou de boa. Não teve. Tudo bem que eu ficava com um pouco de medo de subir no cubo, né? Porque pode ver que eu não sou um cara muito magro, né? Aí eu tinha que subir no cubo e o cubo cambaleava no cenário aqui, tipo, porque tinha uma rampinha. Ele ficava cambaleando, aí eu não via, porque eu tinha que fazer um papel de cego. Aí eu subia no negócio, o negócio cambaleava, quase ia junto pro chão. Sem contar que a gente não podia olhar diretamente pro público ou então para o cubo. Você não sabia onde você estava indo, você apenas olhava pro alto e... Parecia que você ficava cego mesmo, né? Porque não conhecia o trabalho, que não... É besta, hein? A Cleide passou a música pra gente e aí a gente, no dia, já teve que apresentar com essa música. Nossa. A última música teve a apresentação com as crianças, que as crianças vieram pro palco com a gente começou a dançar todo mundo junto. Eu ia falar isso, o entrosamento que a gente teve em algumas apresentações foi fantástico, tipo, deu o espírito da apresentação, foi tipo a melhor coisa que aconteceu na apresentação. Sentir a vibe assim da natureza, sentir a vibe do público perto de você, olhando olho no olho, tirando cegos. Quando a gente fazia teatro, a gente sofria muito, tipo, na escola, tipo, fora do teatro. Preconceito, muita coisa. Aí a gente teve essa ideia de fazer uma apresentação pro pessoal da escola de manhã, que estudava com a gente, que praticava isso, pra meio que mostrar pra eles que o negócio não era bem assim, né, que eles pensavam. Se encantou com a apresentação, pediu desculpa, tanto que até falou, né, se podia entrar no outro ano, queria fazer teatro também e tal. Tipo, a primeira vez que a gente passou a peça inteira foi na estreia, tá ligado? E isso porque a apresentação era muito grande. Não por tempo, só que tipo, em trabalho. Que era um figurino pra cada personagem. A gente fez caravana, fez cortina. Eu lembro da caravana quando a gente não imaginava como é que ia ser. Aí quando chegou a caravana pela primeira vez, tipo, eu me assustei, porque eu falei, caraca, a gente vai usar isso aí numa peça, vai ser muito louco. Aí pra pintar a caravana também foi muito demorado. O legal da nossa peça também foi a colaboração de pessoas que não iam participar da peça, tipo, de fora. Tipo, o pai da Gi fez a caravana, ele montou tudo e tal, de acordo com a nossa, tipo, com a ideia, tipo, que a gente teve, a gente foi passando e ele foi montando. E... A Cleide fez as músicas pra gente. A Cleide que fez as músicas, passou tudo pra gente. A amiga da Cleide emprestou a zabumba. Os instrumentos também não eram todos nossos. A sanfona era do Rafa. A Cleide aprendeu a fazer instrumento por causa da nossa peça. Ela aprendeu a fazer instrumento. Você vê como ela é zica. Tipo, a gente tem muito que agradecer a todas essas pessoas que ajudaram a gente, né? Se não fosse cada colaboração que a gente recebeu, cada ajuda, não teria saído um espetáculo como saiu. Foi melhor do que Circo de Solé, brother. Ó, isso aí. Oi meninas, tudo bom? Eu e a Thaís, a gente fez nossa primeira peça, que foi Quem é Você por Detrás de Todos, que foi um remake, que a gente fez a peça e acabou dando a nossa cara pra ela. A gente mudou umas partes do texto e adicionando umas partes que tem mais cara com a gente, cara do grupo, né? E a gente começou a alterar e foi um processo muito legal e divertido e a gente aprendeu muito. E o processo que elas passaram fazendo o remake da peça foi o que eu já passei como atriz. Então a peça que elas refizeram foi a que eu fiz originalmente, há 3 anos. Confirma aí no ponto pra mim, por favor. 2013, 3 anos. 3 anos.
Porque eu atuei como direção musical na remontagem da peça. E aí 3 anos atrás eu fiz ela como atriz. E é tipo um blow mind, assim, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque ver uma coisa que você já fez sendo feita por outras pessoas, muito melhor, com muito mais qualidade e com outra cara, é tipo incrível, incrível. Tive que suar muito porque eu não sabia tocar guitarra, tive que aprender a tocar guitarra. Era muito difícil coordenar porque eles me respeitavam muito, isso é real. Eles sempre me respeitaram demais. E quando eu tava lá, o ensaio era diferente. E a peça falava sobre o bullying e também ajuda você se aceitar do jeito que você é. Na nossa parte, as cachadas, tem uma parte que as pessoas nos oprimindo, né, fazendo bullying com a gente, e a gente meio que acaba vencendo isso que as pessoas falam. Porque enquanto eles começam a falar da gente, mostrar o nosso defeito com os preconceitos deles, a gente meio que rebate, mostrando pra eles que a gente não se importa com a visão deles, que pra gente que importa é o que a gente sente, o que a gente acha certo. Há 3 anos atrás, o elenco era outro elenco. Então, a cara do espetáculo era nossa. E depois de 3 anos entrou um elenco diferente, de pessoas mais novas, com pensamentos diferentes. E elas passavam por problemas diferentes do que a gente passava. Foi top. Very top, meninas, tá bom? Onde eu estudava, eu sofria muito preconceito por causa do meu cabelo. A pessoa me chamava de Leon, ficava inventando um monte de apelidos estúpidos pra mim. E era realmente horrível, eu sentia muito oprimida, ficava muito triste com isso. E eu acho que o que levou elas montarem isso também eram os episódios que aconteciam na sala delas. Era uma sala bem complicada, eu lembro. A Rob tinha que intervir e falar com o pessoal, falar tipo, gente, não é assim que resolve. E eles colocaram isso, eles decidiram que era aquilo que eles queriam falar. Teve até uma aula que a gente colocava na lousa os apelidos que a gente não gostava, aí vinha outra pessoa e apagava e colocava qualidades suas. Foi bem legal. A gente fez essa aula também. Quando eu montei o espetáculo, a gente fez e foi uma aula muito, muito, muito pesada, porque todo mundo chorou. Todo mundo chorou. A gente escreveu tudo que a gente já ouviu de ruim, que as pessoas já disseram. E a gente escrevia vários adjetivos péssimos que já fizeram a gente muito mal e a lousa ficou lotada. E aí a gente sentava na frente de alguém e essa pessoa dizia tudo aquilo pra gente. Quando você falava um insulto que as pessoas te davam, as pessoas falavam, você não é isso. E você acaba falando, eu não sou isso. Pra mim eu não sou isso e pra muitas pessoas eu não sou. Você tem que parar e pensar, o que importa é como eu me sinto, o que eu gosto de ser. Não tenho que ir pelo que as pessoas me dizem, sim pelo que eu quero ser, pelo que eu gosto de fazer. Vi um crescimento delas depois disso, depois do espetáculo, muito grande. Porque eu vi elas defendendo outras pessoas e falando o que elas acreditavam. E eu via muito isso na Sofia e na Milena. Elas têm uma personalidade e uma força muito grande no que elas acreditam e no que elas defendem. Então, isso só reafirmou já o que tinha dentro delas e fez com que elas ficassem cada vez mais incríveis no que elas fazem e no que elas são. Ai, gente. Vamos se abraçar. Eu vou tratar isso também. Gente, foca no amor aqui. Eu costumo dizer que a trupe é um gremlin. E por que ela é um gremlin? Não sei se vocês, eu acho que não é da idade de vocês, gremlin, mas era um bichinho que tinha num filme na década de 80, que se jogava água, ele se reproduzia assim. Eu acho que é isso que acontece com a trupe. E aí, de repente, o negócio começa a borbulhar, né? Começa a sair, começa a se reproduzir, e hoje em dia esse monstro... Você sabe de que eu tô falando? Sim, eu mesmo. Foi no dia 14 de setembro, eu não esqueça essa data. Que vergonha. 14 de setembro, que vergonha. Os grupos foram lá pra ajudar a pintar o cenário do Zé Borrego e deu um pipoco assim, uns estouros, assim, uns tiroteios, umas coisas meio pesadas. Quer dizer, você junta um elenco, né, que tava naquela fase complicada. Você junta um elenco inexperiente e você junta pessoas que se interessam por pessoas de um outro grupo. Isso não dá certo, gente. É receita para dar problema. Que vergonha. Que vergonha. E aí, depois dessa briga, o que aconteceu? A gente entendeu que a gente fez merda lá no Brinquedo Torto com o pessoal da trupe, que era um pessoal que era novo, então eles estavam com muita vontade de fazer e tudo mais. E aí o Varley falou assim, vai pedir desculpa. Igual o pai, sabe? Pai quando tá bravo. E aí fomos nós, numa quinta-feira,
E não foi todo mundo do elenco porque era um elenco complicado, então quem entendeu que tinha que pedir desculpa foi. A gente se juntou, veio aqui pra Diadema e a gente foi na aula da trupe e a gente fez um pacto de paz que dura até hoje. E a gente fez tipo uma cápsula que ia passando, ficava uma semana com um grupo, uma semana com outro. Essa cápsula era tipo aleatória, tinha meia... Não deu certo. Tinha boletim, não deu certo. Não deu. Mas ainda assim, era um símbolo da paz que reina até hoje. E nesse dia foi muito legal porque assim, foi o dia que eu conheci a Júlia e a Júlia. E hoje a Júlia e a Júlia são do meu elenco, né? Então a gente conseguiu ao longo do tempo juntar as peças dos grupos, de modo que hoje Trupe, Brinquedo Torto e até o que veio depois, que é o Cativar, são peças de um quebra-cabeça só, né? Então é muito bonito isso. É muito legal falar isso, porque a gente veio de uma história que começou de pipoco, começou de briga. Que vergonha. Que vergonha. Hoje é uma coisa de cooperação, é muito bonito de ver. Tem 4 pessoas da trupe que estão lá no Cativar, que é o grupo que eu dirijo hoje em dia, que tá lá dando auxílio, direção corporal, direção musical. Então, não tem mais essa separação e essa comparação, aí é tudo uma coisa só. Tem coisas aqui que a gente usa muito como exemplo, por exemplo, o trabalho das famílias, como as famílias colaboram, é um super exemplo pra gente de como fazer. Parando para refletir agora, eu acho que a gente tem uma pessoa que é símbolo da união entre os grupos. Cleide Evelyn. A garota, ela tava ao mesmo tempo trabalhando nos 2 grupos desde o começo. Não. Vocês podem... vocês também. Eu queria falar assim que a trupe é responsável por uma das experiências mais encantadoras que eu tive com teatro estudantil, que foi Do Que Você Precisa. Eu assistia com o olho brilhando, assim. Montagem de Gran Circo. Eu tive uma experiência inesquecível com a trupe também. Quando a gente foi pela primeira vez lá para Pará de Minas, em 2015, eu já tinha assistido Lembra-te algumas trilhões de vezes, mas então o que passava na minha cabeça? Que esse espetáculo não podia mais me surpreender. E eu vejo muito como um espetáculo complementar ao Tudo Começa Pelo Fim, lá do Brinquedo Torto. Para mim é como se fossem 2 peças de quebra-cabeça. O que aconteceu lá em Pará de Minas, quando eles apresentaram Lembra-te, logo no primeiro dia, não tem sentimento humano capaz de explicar o que foi aquilo. E eu percebi que foi uma comoção geral que incluiu o elenco. Eles levaram o espetáculo até o fim. Acabou o espetáculo, o elenco entrou na mesma vibe de todo mundo que estava assistindo ali. A relação que as meninas do Semente tiveram com o espetáculo do Menina Ginga. O Varley trouxe algumas das meninas do Semente antes, colocou elas dentro do teatro antes. Você lembra quem foi? Lembro, foi a Sofia, a Thaís, a Milena e eu não lembro se tinha mais alguém, mas... Tinha umas meninas de Minas também. As 3 com certeza estavam lá. E elas entraram antes e participaram do nosso ritual e tudo mais. E foi uma identificação muito forte também delas com o espetáculo, que no dia seguinte, quando a gente foi conversar sobre o espetáculo, eram sempre elas que traziam a opinião. A gente entrou na trupe em 2015. Você entrou no meio do eu entrei 2015. em agosto, né, um pouquinho depois da galera. E em 2015 a trupe começou com uma linha de frente. Porque a gente começou a ter que levantar dinheiro para potência, para o festival em quadra. Ajudar os projetos e tudo mais, levantar toda essa grana. Então a gente montou um grupo das pessoas que mais queriam participar. E essas pessoas começaram a organizar os bazares, organizar as rifas. E a partir daí a linha de frente da trupe passou para o Potência também. Cada grupo trouxe uma linha de frente. As linhas de frente em 2016 foram muito, muito fortes no Potência, porque aqui em São Paulo o Potência só rolou porque juntou a ajuda do Brinquedo Torto, ajudou... Da trupe, e aí a gente ficou muito unido e fez tudo acontecer. Foi muito louco. É que o galo... No final de 2016 a gente se encontrou para poder fazer um levantamento de como foi o Potência, porque foi uma correria, a gente precisava saber se deu tudo certo.
E aí juntou todos os núcleos num lugar e a gente começou a conversar e daí veio amizade, daí surgiu um novo grupo, que é o 5 do 12. Dali a gente teve a rede. E hoje em dia a rede está funcionando muito mais forte, que é a principal ideia do Potência, ter teatro conjunto o tempo todo, não só na semana que a gente se encontra. Então, tem gente que é da trupe tocando e dando aula no Cativar, tem gente do Brinquedo Torto no Cativar, gente do Cativar que está no Brinquedo Torto. Teve uma ligação, ano passado inclusive, fomos no Brinquedo Torto fazer uma participação no processo deles. Então, estão todos os núcleos se ligando e fazendo Potência acontecer basicamente o ano todo. Os frutos que estão realmente ganhando forma agora são os frutos que vão ganhar forma no futuro também, vão fazer outros frutos crescerem. E aí, essa coisa da hobby, ter apresentado o Brinquedo Torto e ter feito essa conexão que a gente tem agora, deixa a gente para um futuro que daqui a alguns anos eu possa estar com o Brinquedo Torto, a Giovana possa estar com o Cativar ainda e a gente possa, alguém do Brinquedo Torto possa estar na trupe e assim por diante. Eu acho que essa rede só tem a melhorar, só tem a crescer e todo mundo cooperando vai sempre pra frente. Acaba gerando novos profissionais, porque, por exemplo, a gente entrou como professores no Cativar. Eu tô na direção dos atores e o Gabriel tá na direção corporal. E éramos da trupe. Então, ir pro Cativar desse jeito é uma experiência que a gente só tá tendo por causa da rede. Exato. E a ideia da rede por causa do Potência. Então, tudo se liga e tudo vai aumentando e gerando sempre boas coisas. Sempre coisas novas, experiências que não é qualquer lugar que tem. Agora a gente precisa finalizar essa entrevista. Um jeito fofo de finalizar? Ah, sim. Dá! Eu sou Roberta Conde Xavier. Eu sou diretora da Trupier. Dia 4 de setembro de 2012 foi a primeira vez que eu entrei no Colégio Emano e fez agora 5 anos que estamos juntos. Aprendi muito, muito. Eles falam que aprendem comigo, mas é um aprendizado mútuo. Eu percebo a cada dia uma evolução nova, uma forma de se ver o mundo nova e eu me embalo nessa evolução. E a partir do momento que eles mostram para mim uma transformação, eu aprendo junto e me encanto, e eu acho que esse trabalho ele é de encantamento e é isso. O teatro ele é um grande ritual, né? É um jogo. Todos os momentos eles são marcados por rituais. O nosso grito antes de entrar em cena, ao final de cada aula, ela partiu muito dessa necessidade de se fechar um ritual. O eu preciso de você, pode contar comigo, já diz pela vivência do trabalho de grupo, que é o que eu acredito muito, né? E é o que une cada ator, cada artista a esse trabalho. Kamate, matecora, Com 14 anos, no dia da minha estreia, eu nunca esperava que um diretor, que hoje é amigo meu, iria me dar uma carta no dia ali, um pouco antes da gente apresentar. E naquela carta tinham coisas lindas escritas, motivacionais, que a gente ia conseguir, que daria certo, e aquilo me emocionou de uma tal forma que eu quis proporcionar isso para os meus alunos. Então, desde a primeira vez que eu fiz, eu entendi que aquilo ia ser inesquecível, assim como foi para mim. Depois de 15 anos, quase 15 anos, eu pude reproduzir aquilo que um diretor amigo meu fez comigo, e hoje eu posso proporcionar essa emoção para eles também. Beijo na testa, eu aprendi com meu esposo, não sei se vocês sabem, meu esposo Varley Xavier, acho que ele falou aqui. E aí o seguinte, o Varley ele me dirigiu
nosso ritual de fechamento, ele dava um beijo na testa todo começo antes de entrar em cena. Aquilo também, percebia que o maior dos símbolos de respeito que existia, diretor para com o ator, era aquele momento do beijo na testa, aquele abraço de vai dar certo. E é isso que eu também quero proporcionar para os meus alunos, para os atores que estão comigo. Cada aula não foi só uma aula, foi um momento de uma vivência, uma oportunidade de se ver no mundo, de ver o outro no mundo e como eu posso ser melhor para o outro e para comigo, né? Eu acho que isso é a melhor e o mais importante. E quando isso acontece é quando rola o aprendizado. E quando o aprendizado acontece é mútuo, porque eu aprendo, eles aprendem e o tempo todo nós aprendemos juntos. Nossa, Robert. Foram 5 anos que se passaram e dentre esses 5 anos a gente viveu muitas coisas muito legais, positivas, felizes, mas também tiveram momentos que a gente teve que segurar muito a barra juntos, assim. Eu perdi minha irmã em 2013, às vésperas de irmos por Potência. O que seria uma frustração para todos se converteu a uma solidariedade de todos e de me abraçar de uma forma. Eu me senti tão acarinhada, eu me senti tão acarinhada, me senti tão abraçada por todos, que a partir desse momento o grupo se viu em um outro nível de relação. Teve um momento que em Pará de Minas nós fomos para o Cristo Redentor e todos os grupos eles estavam num canto fazendo uma atividade e a trupe sem meu direcionamento, assim, foi muito lindo. Eles todos se uniram, me chamaram para um momento que, assim, foi uma oração da arte, sabe? Foi uma oração do coração. Era tão pleno que a gente estava vivendo ali que me acalantou e me levou para aqueles momentos que a gente teve e a gente pensou, aqui sim, a gente superou tudo isso. A dor passou, a saudade do que não aconteceu foi suprida hoje. Eu fui fofinha já, eu já falei um monte de coisas fofinhas. Eu espero da trupe, eu vejo esses grãos e grãozinhos que estão vindo, eu consigo imaginar eles daqui a 5, 10 anos e eu já consigo ver uma transformação hoje acontecendo e o que eles podem fazer eu ia falar pro futuro. E o que eles podem fazer pro futuro. It's okay. Everything's gonna be okay. You're not alone, together we stand. I'll be by your side, you know I'll take your hand. But when it gets cold and it feels like the end, there's no place to go, you know I won't give in. No, I won't give in. Yeah, yeah. Keep holding on, 'cause you know we'll make it through. We'll make it through. Just stay strong, 'cause you know I'm here for you. I'm here for you. There's nothing you can say, nothing you can do. There's no other way when it comes to the truth.
nothing's gonna change destiny. Whatever's meant to be will work out perfectly. Yeah, 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 yeah. Keep holding on, 'cause you know we'll make it through, we'll make it through. Keep carrying on. There's nothing you can say, nothing you can do. There's no other way when it comes to the truth. So keep holding on, 'cause you know we'll make it through, we'll make it through. Puxa!